artigo 5, inciso 6, que nos dá liberdade religiosa de parar em qualquer esquina dessa cidade, desse estado e desse país e pregar a palavra do Senhor. Eu quero nesta noite chamar a vossa atenção para a palavra do Senhor. A você que está me ouvindo, muitas das vezes nós perdemos o tempo em frente da televisão, torcendo por um time que nem conhece a gente. Mas muitas das vezes não paramos para prestar atenção na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: Filho meu, ouve a minha palavra e aceita ela, e prolongarão os teus dias na terra. Se você ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza, eu vejo às vezes as pessoas de um lado para o outro, para as academias estéticas, querendo viver mais um pouquinho. Isso é bom, mas elas esquecem que quem nos sustenta nessa terra é a palavra de Deus. Por isso, Romanos capítulo 10 e o versículo 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero orar por você que tirará um momento da sua vida para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Jesus, nós estamos aqui no teu nome, mais uma vez, neste local. Eu tenho certeza, meu Deus, que tem pessoas que estão ouvindo nos seus lares, no seu momento de lazer, de descanso, estão ouvindo a tua palavra. Que nesta noite, aonde chegar a nossa voz, que teu Espírito Santo, que é conhecedor de todas as coisas, teu Espírito Santo, que é o que convence o pecador do pecado e da justiça, esteja convencendo nesta noite o pecador para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Meu querido, quero nesta noite ler um texto da palavra do Senhor, a qual é um texto bem conhecido, e eu quero nesta noite chamar as vossas atenção para esse texto da palavra do Senhor, a qual está no Evangelho segundo João, capítulo 3, e o versículo 16, que vai dizer assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta noite eu quero falar sobre um Deus bondoso, sobre um Deus amoroso, a qual a Bíblia vai dizer que Ele ama o pecador, mas Ele não ama o seu pecado. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele amou eu e você de maneira tal, que Ele deu a vida do único filho que Ele tinha, para morrer na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que Deus, olhando do céu, a Bíblia vai dizer que Deus, olhando do céu, Ele não viu o justo sequer. E para que este povo pudesse ser resgatado, porque talvez você não saiba, mas quando Deus estava preparando a fundação do mundo, isso está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, vai dizer que Deus preparou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, Deus da fundação do mundo. Então, Deus sabia que o homem iria pecar no jardim do Éden, e Ele prepara Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Eu venho nesta noite dizer, talvez você não tenha parado para refletir, ou até mesmo não tenha aprendido, ouvido isso, mas eu quero dizer que existe um Deus que está no céu, e que Ele enviou o único filho que Ele tinha, para morrer na cruz do Calvário, para que o homem e a mulher pudessem ser resgatados. Talvez você não saiba, mas quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que ali, Satanás, ele acha que a humanidade está perdida, porque ali, a qual Deus criou o homem e a mulher, a imagem e a sua semelhança, e coloca eles no jardim dizendo: olha, vocês não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no momento em que vocês comerem, vocês vão morrer. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele é misericordioso. Lá no capítulo 3 e o versículo 21 de Lamentações de Jeremias, verifica aí na sua Bíblia. A Bíblia vai dizer que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Eu vejo muitas das vezes as pessoas se espelhando na sua própria força,
Eu vejo às vezes as pessoas se espelhando, achando por causa do seu status, por causa da sua saúde, elas têm mais vida nessa terra. Ei, uma coisa aprenda nesta noite, é você que está me ouvindo. O ser humano, no momento em que nasceu, a única certeza que tem é que um dia descerá à sepultura. E eu pergunto nesta noite, meu querido, a Bíblia vai dizer que só existe dois caminhos, um que conduz à salvação e um que conduz à perdição. Quando eu falo assim, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para dizer o que você deve escolher para a sua vida, mas eu estou aqui para dizer para você, meu querido, que você e eu somos preciosos no reino do céu. E um Deus que fez os céus e a terra. Talvez você ache que eu estou falando de um Deus qualquer, porque muitas das vezes o ser humano se titulam deuses, muitas das vezes o ser humano se titulam deusas, mas eu quero dizer que o Deus que eu estou falando aqui, a Bíblia vai dizer lá no Salmo 147, que Ele fez as estrelas do céu como a areia do mar, e Ele sabe o nome de cada uma delas. Ei, talvez você ache que está passando despercebido diante de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, capítulo 15, versículo 7, diz que todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Deus conhece você, para você entender melhor. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, a Bíblia vai dizer que tem um livro. Pregador, que livro é esse? Ei, no momento em que você começou a se formar no ventre da sua mãe, o livro da sua vida começa a ser escrito, e você escolhe o que você coloca neste livro. Por isso Apocalipse capítulo 20, versículo 12 vai dizer: abrirá-se os livros, abrirá-se outro livro, que é o livro das nossas vidas. Ei, a Bíblia vai dizer que todos nós, de mamãe a caducando, da criança ao velho, vai comparecer diante de Deus. Ei, aqui às vezes as pessoas correm de não ouvir a palavra, muitos não prestam atenção na palavra, elas engolem e levam a sua vida de qualquer maneira. Mas diante do Senhor, a Bíblia vai dizer que todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará que Ele é Deus. Ei, meu querido, talvez você não dê importância a esse texto que eu estou dizendo, mas a Bíblia vai dizer que ao homem, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem foi deixado o direito de morrer uma única vez, e segue-se o juízo. O que é isso, pregador? Não estou entendendo o que significa isso. Ei, eu posso afirmar aqui, baseado na Bíblia, preste atenção, que quando você morre aqui, enquanto as pessoas estão velando o seu corpo, aqueles que morrem, quantas pessoas estão velando o corpo, ei, o fôlego de vida retorna para Deus, porque Ele que soprou nas narinas do homem e deu o fôlego de vida. A alma, ela segue-se juízo, e o corpo é sepultado no cemitério. Enquanto as pessoas estão te velando, enquanto as pessoas estão ali fazendo velório para enterrar o seu corpo, você está diante de Deus e você está prestando conta de toda a sua vida. Vai, pregador, aonde está isso? A Bíblia é bem clara. Quando Jesus, lá no capítulo 15, versículo 32 de Lucas, a Bíblia vai dizer que os dois malfeitores ali tiravam sarro de Jesus. Não era só um ladrão que estava tirando sarro de Jesus, mas a Bíblia vai dizer que os dois estavam tirando sarro. Pode olhar aí na sua Bíblia. E de repente lá Lucas vai dizer que um daqueles malfeitores vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para você entender a Bíblia não foi feita de capítulos e nem versículos, por isso que você tem que ler o texto e o contexto. E para nós entendermos essa história, Jesus ele fala assim: hoje mesmo, não é amanhã, ele diz hoje, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ei, vai, pregador, como que você tem certeza que Jesus pôde ver aquele ladrão lá no paraíso? Meu querido, o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 ao 20, vai dizer que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele vai em dois lugares: ele vai ao inferno e ele vai ao paraíso.
É por isso que Jesus diz para aquele ladrão: você vai estar comigo hoje. No que nós findar nossa vida aqui agora, você vai estar comigo hoje. Ei, outro texto que nós podemos basear na Bíblia, por isso que eu afirmo: quando as pessoas morrem, enquanto o corpo está sendo velado, elas estão diante de Deus e segue-se juízo. Ei, não pense você que está me ouvindo, meu querido, que você vai estar dormindo. Não. A Bíblia diz que segue-se juízo. Quando você segue ao juízo, significa que você recebe a sentença. A Bíblia vai dizer então nesse texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz que Jesus pregou para os mortos em prisão. E no versículo 20 ele vai dar um ênfase: qual mortos foi que Jesus pregou? Se você ler aí no versículo 20, ele pregou para aqueles camaradas a qual Noé, por 120 anos, pregou a palavra dizendo: vai acontecer o dilúvio, e eles não deram ouvido. A Bíblia diz que Jesus desceu lá nas profundezas da terra. Se você não sabe, nas profundezas da terra está o inferno. Ei, pregador, você pode provar na Bíblia? Sim. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, vai dizer que para o entendido o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que é embaixo. Está escrito dessa forma. Ei, para você entender melhor que o inferno é embaixo, a Bíblia vai dizer no capítulo 16 de Lucas e versículo 19, fala sobre dois homens, um homem chamado rico e o outro chamado Lázaro. A Bíblia vai dizer que esse homem rico, ele comia do melhor, se vestia do melhor. Para você entender, talvez as pessoas acham que o rico não vai entrar no céu. As pessoas talvez confundam esse texto, mas esse texto dá uma declaração dizendo que uma pessoa, ela cuidava das coisas de Deus, que se chamava Lázaro, e a outra vivia despercebido, sem prestar atenção na palavra de Deus, levava a sua vida de qualquer maneira, não se preocupava com a sua alma. No versículo 19 do capítulo 16 de Lucas, a Bíblia vai falar que esse mendigo, ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e a Bíblia vai dizer que ele era tão lascado, tão ferrado, que os cães vinham, lambiam as suas chagas. A Bíblia diz que esse homem rico, ele passava por esse homem, porque ele se colocava todos os dias na sua porta. Ei, meu querido, as pessoas talvez não deem importância, mas eu quero te afirmar. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 16 e versículo 23, que ambos morreram. A Bíblia diz que o homem rico foi sepultado, mas Lázaro foi levado pelos anjos. Ei, então eu posso afirmar aqui, baseado na Bíblia, que quando a pessoa morre, ou ela desce às profundezas aonde está o inferno, ou os anjos do Senhor estão aguardando para levar ela para cima, porque a Bíblia vai dizer que o céu é para cima. Então, se o anjo do Senhor não estiver lá te aguardando você, eu quero dizer, você está enroscado. A primeira coisa que nesse texto vai dizer, que este homem, ele se depara no versículo 23 do capítulo 16 de Lucas, que ele se depara no inferno, e ele ergue os seus olhos. Ei, tem pessoas que acham que morreu, tudo acabou. Esse texto vai dizer que este homem se depara no inferno, e a primeira coisa que nós vemos no versículo 25 é, a Bíblia vai dizer que ele está em tormento. Ei, meu querido, aqueles que descerem ao inferno, porque a Bíblia vai dizer que tem dois caminhos: ou você está caminhando em direção ao céu, ou você está descendo em direção ao inferno. Por que eu estou falando essa palavra forte? É para você entender, meu querido, que Deus, ele não deixa o ser humano enganado. Por isso ele está nos enviando a este lugar, para pregar para você que existe, ou você é salvo ou você é condenado. Então todos nós estamos caminhando para a eternidade, e você escolhe. Quando eu disse no texto do Evangelho segundo João, capítulo 3 e versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Mas o texto vai dizer no versículo 17, quem não crê já está condenado. Ei, talvez você não saiba, mas Deus fez um lugar chamado inferno, a qual ele fez para o diabo e seus anjos. Mas muitos daqueles que estão me ouvindo agora poderão descer para lá. Sabe por quê?
Não é porque Deus quer mandar você, pelo contrário, Deus chamou de maneira tal que Ele deu a vida do único filho que Ele tinha. Eu pergunto a você que nesta noite me ouve, você que é pai, você que é mãe, você daria a vida do seu filho pela vida de uma prostituta, pela vida de um ladrão, de um assassino, de um bandido? Você daria a vida do seu filho? Eu tenho certeza que você não daria. Ei! Por que eu estou dizendo? Porque às vezes você vai me dizer: eu não sou ladrão, não sou bandido, eu sou um homem de bem. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para que você possa ser reconciliado a Jesus novamente. Porque Deus fez um homem sem pecado no jardim do Éden, mas ele pecou. E para que você possa ser reconduzido ao caminho da salvação, você precisa dizer estas palavras que eu vou dizer aqui nesta noite. Você precisa confessar o seu pecado diante de Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Eu me arrependo dos meus pecados. Jesus, eu não quero mais pecar. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai te aceitar. Isso está lá em Marcos capítulo 15, versículo 7, diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, há uma festa. Quando você renuncia o seu pecado, quando você que é ladrão, para de roubar, quando você que é mentiroso, você que trai a sua esposa, você que trai o seu esposo, você que engana, você que trapaceia, ei, quando você se arrepende dos seus pecados, a Bíblia vai dizer que Jesus te perdoa. Sabe o que Jesus faz? Ele lança seu pecado no mar do esquecimento. Com isso eu posso dizer que Deus não é como a mulher rinchosa, não é como o homem rinchoso. Você já viu aquele casal a qual, quando o homem faz algo de errado, a mulher fica toda hora jogando na cara? Quando a mulher faz algo errado, toda hora o homem fica jogando na cara. Deus não é assim. Quando Ele te perdoa, Ele perdoa, meu querido. A Bíblia diz que Deus amou você de maneira tal que Ele dá o único filho. A coisa mais preciosa no céu se chama Jesus. E Ele deu a vida do filho dele. Tem pessoas e até mesmo igrejas que acham que Jesus morreu na cruz do Calvário simplesmente para que ele tivesse um carro bom do ano, uma casa boa. Nesse texto de Lucas, a qual fala de um mendigo e fala sobre o rico, a Bíblia vai entender que não foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Talvez você vai passar a sua vida toda e não vai poder construir a sua casa dos sonhos. Mas Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículo 1, que Ele foi para o Pai preparar lugar. Ei, nós estamos passando por um momento nessa terra. Aprenda, meu querido, ninguém está aqui tirando férias nesse mundo, não. Nós estamos passando por um momento a qual Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados. Você não está aqui para construir palácios, não. Se algum de nós conseguir uma casa, amém. Se conseguir um carro, amém. Mas eu quero dizer que Jesus morreu para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados. Conforme eu disse, Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado que você pratica. É por isso que você deve renunciar ao pecado. Eu vou dar uma lista que a Bíblia diz. Se você está praticando estas coisas, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 10. A Bíblia vai dar uma lista de pessoas que não vai herdar o reino do céu, a não ser que você saia, que você pare de praticar estas coisas, senão você não vai herdar o reino do céu. A Bíblia vai dizer assim: não erreis, idólatras, feiticeiros, abomináveis, sodomitas, ladrões, beberrões, fornicadores, mentirosos, não vão herdar o reino do céu. Se você é fornicador, se você é sodomita, para quem não sabe, é quando um homem deita com outro homem, é quando uma mulher deita com outra mulher. Isso é sodomita. Se não tomar uma atitude, não vai herdar o reino do céu. Não sou eu não sou dono do céu. Quem é? Deus. E Ele está dizendo na sua palavra que não vai herdar o reino do céu. Mentiroso, eu não preciso nem explicar para você. Por isso nós estamos aqui nesta noite dizer, meu querido,
Deus te amou primeiro. Ele já demonstrou o amor dele para com você. Agora você escolhe o que você quer para a sua vida. Só que quando você comparecer na presença de Deus, você não poderá mais dizer que não ouviu a palavra dele. Você não poderá dizer que não ouviu a verdade. Porque muitos vão dizer: Senhor, eu não ouvi isso. Senhor, eu não sabia disso. Hoje você está sabendo. Ele nos enviou aqui, meu querido, para dizer a você que você é precioso, que você é preciosa no reino do céu. Ah, se você soubesse a importância da sua alma. Às vezes nós levamos o nosso corpo a fazer tanta coisa errada e esquecemos que dentro desse corpo tem uma alma preciosa, a qual morreu o Filho de Deus para que você pudesse ser perdoado. Ei, a sua alma custou preço de sangue, e o sangue de um inocente, que a Bíblia vai dizer. O inocente se chama Jesus, Filho de Deus. Ele morreu por você. Ah, se você soubesse a importância da sua alma, o quanto ela é preciosa para Deus. Você escolhe qual caminho. Eu estou aqui simplesmente para te dizer que você tem o poder na mão de escolha. Você escolhe se quer subir para cima e gozar na eternidade com Cristo. O inferno, meu querido, as pessoas acham que não existe o inferno, mas o inferno é onde as pessoas pagarão. Assim como existe a cadeia para quem faz errado, existe a polícia para levar, para pagar o preço. Se aqui tem uma organização para que o malandro não fique aí roubando, já pensou se não tivesse a polícia? Todo mundo saía roubando, precisava de dinheiro e roubava. Por isso que tem autoridade no céu, tem mais autoridade ainda. Lá não entra, lá só entra os lavados, remidos no sangue dele. E para que você possa ser lavado, remido no sangue dele, você precisa crer e aceitar o unigênito Filho de Deus. Que Deus vos abençoe. Quero orar por você. Jesus, eu apresento nesta noite aqueles que tiraram um momento da sua vida para ouvir a tua palavra. Jesus, eu sei que o Senhor pode convencer o pecador do pecado e da justiça. Jesus, eu oro por aqueles que estão passando por lutas, por adversidade. Jesus, eu oro por aqueles que estão, Senhor, enlutados, que o Senhor venha confortar o coração de cada um deles, Pai. Jesus, eu oro por aqueles que estão enfermos. Se é da sua vontade, que sejam curados, libertados, porque o Senhor ainda opera milagre. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor cura, basta que o Senhor queira. Então nós estamos debaixo da tua vontade. Faça o teu querer na vida, meu Deus, de cada um de nós. Que Deus abençoe seu lar, Jesus, abençoe este lar. Que Deus abençoe sua família nesta noite. Que Deus cubra você com o sangue dele e guarde, livra de todo mal. Em nome de Jesus nós te abençoamos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.